Mais perto de ser como Cristo é o tema da nossa mensagem, o texto bíblico, Gálatas, capítulo 4, versículo 19, que diz assim: Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O apóstolo Paulo havia sido o pai espiritual dos crentes na Galácia. Foi ele que plantou a igreja dos Gálatas, ou, ao utilizar a própria metáfora do apóstolo, ele deu à luz à igreja dos Gálatas. Mas Paulo não estava satisfeito em que aquela igreja fosse simplesmente um grupo de pessoas que se reuniam em um determinado lugar periodicamente, a fim de louvarem a Deus, orarem, realizarem algum serviço cristão, terem encontros fraternais, ainda que dissessem fazer tudo isso pela fé em Jesus. Paulo entendia que a igreja de Cristo era muito mais do que uma reunião ou um ajuntamento de pessoas que declaravam crer em Jesus e que praticavam determinados serviços religiosos. A visão que Paulo tinha da igreja era de um conjunto de pequenos cristos, um grupo formado por pequenos cristos. Em outras palavras, pessoas que fossem semelhantes a Cristo. Por isso ele dizia: meus filhinhos, por quem sinto de novo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Formar Cristo em cada membro da igreja, ou que a igreja fosse formada por pequenos cristos, era o desejo de Paulo, e para isso ele estava a trabalhar. Paulo dizia: vou trabalhar, não vou descansar, não ficarei satisfeito até que Cristo seja formado em vós, em cada um de vós. Que a igreja fosse um conjunto de pequenos cristos não era um capricho do apóstolo, nem uma simples ideia que havia nascido na sua cabeça ou no seu coração. Paulo tinha plena consciência de que essa era a vontade e o propósito de Deus para a igreja. Inclusive, o propósito final da nossa salvação, que sejamos como Cristo. Deus não salvou-nos simplesmente para livrar-nos da condenação do inferno e levar-nos ao céu. Isso é muito bom. Mas salvou-nos para recuperar o projeto inicial que tinha para nós quando nos criou. No momento da criação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Deus Trino, disseram entre si: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Não vamos pensar em imagem física, porque Deus é espírito. Aqui está a falar da imagem espiritual, a imagem moral. Adão, quando foi criado,
era semelhante a Cristo. Não havia nenhuma diferença entre Adão e o Jesus que nasceu de Maria. Eram iguais. Por isso Paulo fala do primeiro Adão que pecou e do segundo Adão, Cristo, que nunca pecou, mas os dois eram Adão, isto é, eram iguais, o primeiro Adão e o segundo Adão. Então fomos criados, a raça humana, simbolizada em Adão e Eva, fomos criados à semelhança de Cristo, que é a mesma imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo que disseram: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O problema, irmãos, é que o pecado estragou tudo. O pecado arrancou de nós a semelhança de Cristo com a qual fomos criados. Mas o fato é que Deus não desistiu do seu projeto original, Deus nunca desiste. E através da obra redentora de Jesus e santificadora do Espírito Santo, Deus trabalhou e continua a trabalhar para recuperar em nós o projeto original, que é o de sermos semelhantes a Cristo. Paulo deixa isso bem claro na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Os predestinou para serem conformes, semelhantes à imagem do seu Filho Jesus. Então este é o grande projeto de Deus para nós. Esse projeto que também é uma meta a ser alcançada. Projeto confirmado pelo próprio apóstolo Paulo, quando diz, por exemplo, aos Efésios, que apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres foram dados à igreja, a fim de que a igreja alcançasse esse projeto, esse propósito. Efésios 4, 12 e 13. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse é o objetivo de Deus para a igreja, que todos cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. Então, ao desejar e trabalhar para que Cristo fosse formado em cada membro da igreja da galáxia, Paulo demonstra que não só conhecia a vontade de Deus para a igreja, mas que também estava perfeitamente sintonizado com a vontade de Deus. O que Deus queria era o que ele queria. O propósito de Deus era o seu propósito. Então, irmãos, com isso em vista, eu quero colocar diante dos irmãos a seguinte questão. Agora que já conhecemos o propósito para o qual Deus nos criou e nos salvou, isso é, que sejamos semelhantes a Cristo, esse é o propósito de Deus. E agora que sabemos disso, a pergunta é: estamos sintonizados com esse propósito? É isso que também queremos. Queremos isso para a nossa vida.
Ou queremos ser iguais a um super-herói qualquer, a um astro da televisão, do cinema, do futebol, ou uma pessoa que nós admiramos aqui na Terra, um Bill Gates, milionário, multimilionário, que essa semana ficou mais trilionário. Queremos ser iguais a Cristo, estamos a buscar isso, almejamos ser mais parecidos com Cristo e estamos a esforçar-nos por isso. Se não desejas isso e não estás disposto a ser como Cristo, vou dizer-te uma coisa. Talvez alguns sairão daqui hoje a criticar o pastor, até com raiva do pastor. Se não tens o interesse de ser como Cristo, se não estás a buscar isso, aqui não é o teu lugar. Não é o teu lugar. É melhor que procures outro lugar, seja para entreter-te, para ter vida social, para exibir teus talentos, para simplesmente sentir-te bem, ou talvez, quem sabe, curar algum trauma, satisfazer teu ego, não sei, mas eu sei que existem vários motivos equivocados pelos quais as pessoas se unem a uma igreja, eu sei que há. Então, se a tua motivação por estar aqui for qualquer outra que não inclua o desejo de ser semelhante a Cristo, sim, é melhor eles ir embora. Aqui não é o teu lugar. Porque estarás a atrapalhar a igreja no propósito que Deus tem para ela. O propósito de Deus é que sejamos pequenos Cristos. Por isso Paulo diz que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem de Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E a ideia não é que sejamos irmãos diferentes, não, mas irmãos gêmeos, idênticos a Jesus. O apóstolo João diz que quando Cristo se manifestar, não está na projeção, mas está em 1 João capítulo 3, quando Cristo se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E mais adiante, João completa: todo aquele que tem essa esperança nele, purifica-se a si mesmo, assim como Ele também é puro. Então, se na igreja há alguém que não tem essa expectativa, essa esperança, que não está disposto a isso, o teu lugar não é aqui, porque a igreja é lugar de pequenos cristos. Isso é a igreja de Cristo. Se não tens essa expectativa para a tua vida, se não está disposto a isso, não impeça que a igreja seja um grupo de pequenos cristos. Talvez alguém possa estar a pensar nesse momento: como o pastor fala uma coisa dessa para a pessoa ir embora da igreja? O pastor não deve falar isso nunca. Observa o que estou a dizer. Não me mal interprete, por favor. Estou a dizer para aquela pessoa que não está disposta e nem quer ser como Cristo. Para essa pessoa estou a dizer: aqui não é o seu lugar. Porque a verdadeira igreja é formada por pessoas que têm essa esperança de um dia serem como Cristo. E aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como ele também é puro. Agora, irmãos, o pior
não é o pastor dizer para que a pessoa não fique na igreja. O pior não é isso. O pior é o que eu vou dizer agora. Deus não te deixará entrar no céu. Não se iluda, Deus não te deixará entrar no céu. Porque no céu só habitará irmãos de Jesus. Ele será o primogênito entre muitos irmãos. Pessoas que foram transformadas conforme a sua imagem. Então, se a pessoa não tem esse desejo, o céu também não será o seu lugar. Não te iludas. Deixa eu ser bem claro. Não estou a dizer que se ainda não és um pequeno Cristo, para ires embora. Não estou a dizer isso, porque senão até eu tinha que ir embora. Porque eu ainda não sou um pequeno Cristo. Estou a esforçar-me, mas não sou. Ninguém é. O que estou a dizer é que se não estás disposto a ser um pequeno Cristo, se não estás disposto e nem vais buscar, trabalhar para isso, então aqui sim não é o seu lugar. Porque a igreja de Cristo é lugar de muitos irmãos de Cristo, que querem ser semelhantes ao irmão mais velho, porque reconhece que esse é o propósito de Deus e é a única vida digna de ser vivida. Porém, se ainda não és como Cristo, e repito, nenhum de nós já somos, mas se queres ser, então aqui sim é o teu lugar. Fica aqui conosco, porque não há outro lugar melhor para cresceres, até chegares à estatura do varão perfeito. É o que Paulo diz. Até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito. Aqui é o teu lugar, se queres. Se queres ser um pequeno Cristo. Observa o exemplo de Paulo. Apesar de, aos nossos olhos, Paulo ter sido um grande seguidor de Cristo, uma pessoa que esteve bem perto de ser como Cristo, o apóstolo tinha plena consciência de que ainda não havia alcançado a perfeição. Ele sabia, mas não desistia, nem ficava acomodado, conformado, não. Paulo dizia, Filipenses 3, 12, 13, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo dizia, eu ainda não alcancei, eu reconheço, mas eu quero, então eu vou prosseguir, não vou ficar no passado, não vou ficar estagnado, não ficarei conformado, eu vou prosseguir, até alcançar o alvo, e o alvo é ser como Jesus. E é exatamente isso que estou a propor a ti, meu irmão, que reconheças o propósito de Deus para a tua vida, que aceites esse propósito como a meta mais importante da tua vida e te esforces por alcançar a meta. Quando nós somos crianças, né, a gente ouve a seguinte pergunta: o que queres ser quando crescer? Eu quero ser doutora, eu quero ser advogada, eu quero ser... Né? O que queres ser quando crescer? Eu quero ser igual a Jesus. Eu quero ser igual a Jesus. Queres que isso seja
uma realidade em tua vida? Queres viver essa experiência realmente? A pergunta, irmãos, que temos que fazer, e a mim me interessa responder, não é quantos membros temos na igreja. Hoje eu estou feliz porque estou a ver várias pessoas aqui, já contei, tem mais de 60 pessoas aqui hoje. Mas a pergunta não é quantos membros temos na igreja, mas quantos pequenos cristos temos na igreja? Essa é a pergunta. Que tipo de igreja queremos ter? Uma igreja onde se possa perceber a beleza do caráter de Cristo na vida dos seus membros, de cada um dos seus membros. Vejamos, irmãos, o exemplo da igreja em Antioquia. Já estudamos isso na nossa escola bíblica dominical. Lá em Atos 11, conta que alguns dos discípulos que foram dispersos por causa da perseguição que houve em Jerusalém, chegaram a Antioquia. Lá em Antioquia anunciaram a palavra, muitas pessoas se converteram a Jesus. Então a igreja em Jerusalém soube da notícia e enviou Barnabé a Antioquia para fortalecer a fé daqueles novos crentes. Quando Barnabé chegou a Antioquia e viu a graça de Deus com muita gente convertida, ele foi a Tarso buscar Saulo de Tarso, que depois veio se tornar o apóstolo Paulo, e os dois ficaram em Antioquia durante 1 ano a ensinar muita gente. E qual foi o resultado, irmãos? E durante 1 ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. E em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Resultado da instrução, resultado do trabalho de Paulo e Barnabé, do ensino bíblico durante 1 ano. Ensinaram muita gente, e o ensino foi moldando o caráter daquelas pessoas, foi transformar as pessoas. E chegou a um ponto que elas foram chamadas de pequenos cristos, cristãos. O que as pessoas daquela cidade perceberam é que vocês falam de Cristo, mas se parecem muito com Ele, com esse que vocês descrevem, falam, mas esse de quem falam é parecido com vocês. Na verdade, vocês são cristãos, pequenos cristos. Irmãos, será que isso se pode também dizer de nós? Os moradores de Setúbal, ao olharem para nós, poderão dizer: vocês são pequenos cristos. Ali está uma igreja de pequenos cristos. O meu vizinho é um pequeno Cristo. O meu colega de trabalho é um pequeno Cristo. Na faculdade, aquela pessoa ali da igreja de Setúbal é um pequeno Cristo. São pessoas em que Cristo se manifesta de tal maneira que percebemos a beleza de Cristo na vida de vocês. Não deve ser, irmãos, outra a percepção que o mundo deve ter de nós. Isso não é utopia, não, senão não estaria aqui na Bíblia. Senão Paulo não diria: até que Cristo seja formado em vós. Quem somos nós? Cristo está a ser formado em nós, somos pequenos Cristo. João diz, na sua primeira carta também, que todo aquele que diz estar nele deve também andar como ele andou. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Em outras palavras, viver como ele viveu. Como faço isso? Agora é o principal. Como faço isso? Como consigo chegar mais perto de ser como Cristo?
aos Gálatas, que Paulo queria formá-los como Cristo, Paulo ensina o resultado ou a evidência de uma vida igual, semelhante à vida de Jesus. Esse resultado Paulo chama de fruto do Espírito. Não são milagres, curas divinas, gritar, levantar a mão, cair no chão, rolar, nada disso. Frutos do Espírito. Quando Paulo chama essa evidência de fruto do Espírito, ele está a indicar que uma vida semelhante à de Cristo é resultado da obra do Espírito Santo em nós, é fruto do Espírito, resultado do Espírito, da obra do Espírito. Tu não serás semelhante a Cristo como resultado dos teus esforços pessoais, nunca. Isso é obra do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode formar em nós o caráter de Cristo. Por isso Paulo diz que nos devemos render ao Espírito, nos deixar guiar pelo Espírito, sermos cheios do Espírito Santo, que é ser controlado pelo Espírito. Devemos ter o cuidado para não entristecer o Espírito. E quando, irmãos, nós entristecemos o Espírito? Sempre que fazemos qualquer coisa que ele diz para não fazermos, que está mal, que está errado, mas a gente vai e faz. Não fala isso, mas a gente vai e fala. Não escreva isso, mas a gente vai e escreve. E também, sempre que deixamos de fazer qualquer coisa que ele diz para que façamos. Faça isso, não faço. Ore mais, não oro. Lê mais a Bíblia, não leio. Seja mais fiel à igreja, não sou. Se vamos ser como Cristo, precisamos permitir que o Espírito Santo controle todo o nosso ser. O meu pensar, o meu agir, o meu falar, meus sentimentos, emoções, motivações. Quando sou cheio do Espírito Santo, ele produz em mim o fruto do Espírito, que são as virtudes, as qualidades que havia em Jesus, que está lá em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo ou alegria, a paz, a longanimidade ou paciência, a benignidade, que é a capacidade de fazer o bem, a bondade, a fidelidade, fidelidade em tudo, a mansidão, o domínio próprio. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Então brilhem no mundo, para que os homens vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Porque se não brilharem, se a minha luz não brilhar em vocês, as pessoas vão ouvir o que falam, mas não darão crédito, não levarão a sério o que vocês falam, não adianta. As pessoas verão o que fazem, mas o que fazem não terá impacto ao redor delas. Ao contrário, será motivo de crítica, de censura. Porque o que as pessoas vão querer saber não é o que vocês falam e nem o que fazem, mas o que são. O que são. O que importa não é o que vocês falam, nem o que vocês fazem, mas se a luz de Cristo brilha em vocês, se são pequenos Cristo, isso faz toda a diferença. Irmãos, que seja essa a nossa ambição e a nossa oração, que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó tu, chama divina,
todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Esse era um corinho que minha mãe cantava com a gente do culto doméstico. Os irmãos mais antigos também conhecem, né? Então, que a nossa oração seja essa. Ou a do cântico que vamos cantar agora. Um coração igual ao teu. Um coração igual ao coração de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos fazer desta canção a nossa oração. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada de bom encontrarás. Mas um desejo eu tenho, é meu desejo de ser transformado. Dá-me o teu coração, um coração igual ao teu. Que possamos, irmãos, fazer desta canção a nossa oração. E que ao terminar o culto, que os irmãos saiam daqui cantando isso, um coração igual ao teu. E que durante esta semana seja essa a tua oração, um coração igual ao coração de Cristo, para que possamos estar mais perto de ser como Cristo. Amém? Vamos cantar o Senhor.